Voltamos à entrevista sobre café com o Dr. Romário Ferrão, que é agrônomo e doutor em café, em genética, melhoramento genético do café. Dr. Romário, o senhor falava no bloco anterior que tem imprevistos hoje com relação à cafeicultura, né? Quais são eles? Quais são os mais importantes que a gente tem que estar? Eu não digo que seja totalmente imprevisto. Existem algumas coisas previsíveis, né? Por exemplo, todos nós acompanhamos os efeitos das mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas têm interferido, né, no ambiente, não só no Brasil, no estado do Espírito Santo, no mundo todo. Existe uma preocupação mundial em relação a essa questão, né? E ela veio com muita força, né? Um resultado muito drástico e de forma muito agressiva na cafeicultura. No estado do Espírito Santo, principalmente na cafeicultura do Conilon, nos últimos 3 anos. Então, a gente, pegando dados históricos, né, de clima, né, a gente verifica que a temperatura, em média, na região do Conilon, ela aumentou de meio grau até 3 graus. E pegando também dados históricos nos últimos 15, 20 anos, a precipitação pluviométrica em muitas regiões do Conilon, principalmente do norte, ela foi 40% até 50% inferior à média já dita. Sim. E em alguns lugares passando até mais de 60% inferior. E isso daí, né, afetou muito as plantações de café. Mesmo plantações renovadas, sob novas bases tecnológicas, a gente percebe que a planta ela se mantém viva, mas ela sentiu muito e vem sentindo muito. Muito estresse, né? Muito estresse. São estresses que a gente sabe, pela área agronômica, que qualquer planta, qualquer ser vivo, né, no caso vegetal, né, ele para desenvolver bem e produzir, ele precisa de alguns fatores equilibrados, né? Então, alguns fatores como luz equilibrada, temperatura equilibrada, nutrição equilibrada, né, e água. E o Conilon, para ter esses índices de produtividade que eu acabei de dizer, é uma planta que exige muita água. E nesses últimos 3 anos, houve um desequilíbrio. E principalmente um desequilíbrio associado a falta água, alta temperatura, grande insolação, desequilíbrio no ambiente. Isso levou a maior incidência de pragas e doenças. E isso está fazendo, pelo 3º ano consecutivo, pelo segundo ano, e pode o ano que vem também ser interferido, um aumento, uma diminuição muito drástica da produção de café Conilon no Espírito Santo. Nós temos aí, o último dado foi de janeiro, né? Já se estimava uma perda de 30% em relação ao potencial que a plantação poderia ter, e a gente pode perceber que o quadro pode ser mais drástico ainda. O que isso significa para a economia do Estado e o aspecto social? É a perda de 3,5 milhões de sacas de café. Nossa. E além de uma desmotivação muito forte no meio rural. Então, além do aspecto econômico, tem um problema social bastante grande sendo instalado. E aí que a gente, como pesquisador, e que vive com a cultura, nós temos que buscar alternativas para minimizar esses problemas. Não seria o momento agora, não obstante a evolução genética da produtividade, agora de beber um pouco na experiência da natureza, da ecologia, né? Do clímax vegetacional que existia na região, né? Que é a Mata Atlântica, e também está introduzindo novas práticas mais ecológicas. Perfeito. Eu acho que a gente é todo um processo de construção, de discussão, de repensar e de agir. O que eu quero aí colocar é o seguinte: o produtor fez muito bem, né,
a sua renovação do seu parque cafeiro de forma sustentável, sempre visando otimizar a produção na área. Quando digo otimizar a produção na área, eu estou otimizar a produtividade. Sim. Bom, mas a gente percebe que o nosso solo está cada vez mais exauridos. A gente percebe que com toda essa mudança, com menos chuva e má distribuição dessa chuva e uma cafeicultura de conilon 70% irrigada, a gente vai precisar de trabalhar com uma gestão um pouco mais sustentável. É uma gestão mais sustentável visando as práticas de conservação de solo, de cobertura de solo, de caixa seca, de quebra-vento, utilizando variedades mais resistentes. Aprofundamento das raízes, né? Preparo de solo e uma nutrição nessa cova ou nesse suco de café, onde vai se plantar o café visando o aprofundamento mais do sistema radicular e também incentivar a associação de café com árvores, para minimizar esses efeitos. Então isso são já demandas levantadas, isso até no Planejamento Estratégico 3, que é o Plano Estratégico da Agricultura, que é o PDAG 3, que ele foi assim, está sendo assim, concluído nesses próximos dias, né? Então, a sociedade, e aí eu estou envolvendo o produtor e os envolvidos na cadeia do café, eles têm sinalizado para esse sentido. Então, a gente como pesquisador, e dentro do nosso Instituto Incaper tem assistência técnica e extensão rural, nós vamos direcionar esforços visando minimizar esses efeitos da mudança climática e tornar essa cafeicultura cada vez mais, continuar sendo competitiva e de forma mais sustentável. Agora, isso também requer aí uma mudança de conceitos, né? Até dos próprios agricultores, né? A introdução de árvores, que tipo de árvores, né? Exatamente. O produtor hoje ele já tem, eu acho que mais do que ninguém, o produtor está sentindo isso. Ele está sentindo. É o produtor que está o dia a dia lá dentro da propriedade, que ele está vendo o seu córrego, a sua represa, com cada dia menos água. Ele está sentindo que a plantação dele não está tendo a mesma resposta que tinha no passado. Então, ele mesmo já tem essa consciência. E nós, como Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, e é lógico, nunca pensando em trabalhar sozinho, mas em parceria, a gente tem alternativa. Não é para resolver essa questão tão drástica, mas pelo menos o produtor ele conviva com isso de uma forma um pouco mais harmônica. Me permite só um dado histórico. No início da cafeicultura, era após o corte da floresta, né? Pegava-se os solos estruturados, com muita matéria orgânica, né? Com compactação muito reduzida praticamente, né? E férteis a esse processo. Isso foi sendo lavado por práticas não adequadas, né? Exatamente, a gente, quando começamos a cafeicultura aqui dentro do Espírito Santo, né, do Arábica, há mais de 150 anos, né, e o conilon, né, de forma mais intensiva, né, começou na década de 60, 70, né, era muito comum os produtores derrubar as florestas, né, e ali aproveitando toda aquela condição natural de fertilidade e implantar lavouras. E ali, à medida que a lavoura, ela, assim, o solo ia exaurindo, né, ele abria novas áreas e entrava com novas lavouras. Bom, hoje a gente tem que conviver com o cultivo do café, eu digo assim, em áreas já abertas. Então, eu acho, assim, nós achamos que o produtor tem que pensar na propriedade como um todo. Então, hoje, ele tem que conviver com aquele ambiente, com aquele solo. E muitas vezes ele tem que fazer uma boa gestão dentro da sua propriedade. Na sua propriedade, primeiro ponto, não é todo local da sua propriedade ele é apto ao cultivo do café. Então, tem local que é para café, tem local que é para pecuária, tem local que pode ser utilizado numa diversificação como a piscicultura, e tem local que é para florestas. Sim. Tá certo? Então, ele cada vez mais, e ele tem a consciência que, independente de qualquer coisa, ele tem que trabalhar
dentro das técnicas de conservação de solo, de reservação de água. Se ele usar a irrigação, ele tem que buscar o manejo mais adequado dessa água, que seja para o café, que seja para a capineira, que seja para a fruticultura, dentro da propriedade diversificada dele. Enfim, se ele não fizer adequadamente esse manejo, ele não vai ter condições de sobreviver ou de ser sustentável ali dentro. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.